Mas Saul já estava desviado. E roupa de desviado não dá certo para quem ainda é crente. Oh, aleluia. Aí Davi, quando tentou andar, disse: eu nunca andei com isso. Deixa eu tirar. Deixa eu mesmo com meu surrãozinho de pastor. Deixa eu mesmo com meu alfoge. Deixa eu descer no ribeiro. Deixa eu pegar as minhas pedrinhas. Isso fala de quê? Autenticidade. Deus quer para a última hora mulheres escolhidas e autênticas. Mulheres que sabem o Deus de quem ela é, a quem ela serve e pelo qual elas foram escolhidas e chamadas. Bate quem está no seu lado e diga: não vem com gracinha não, viu? É para se posicionar como escolhida. É para se posicionar como chamada. É para se posicionar como mulher de Deus. Não vem com gracinha não. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Gente do céu, eu sei que na Pão da Vida tem, mas que aqui hoje cabia uma filmagem com drone, cabia. Porque daqui o negócio está bonito. Muita mulher que ficou até de pé, mas ficou. E a pastora Jossanete estava me dizendo há pouco tempo que teve gente que voltou porque o templo não comportava mais. Na próxima vez que vocês inventarem de fazer um evento assim, já que você disse que é meio distraída, não existe meia, existe meio. Aí você já manda instalar o telão lá fora, para que ninguém volte, para que todo mundo se abasteça, porque segundo a pastora Márcia, foi mostrado muita comida, mas faltou os pratos. Vocês eram para ter providenciado os pratos. Deus não avisou antes, né? Amém, amadas? Estou feliz de ver cada uma de vocês. Feliz porque essas luzes se acendeu, porque eu gosto de olhar no rostinho, né? Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de avisar, pegando um gancho que a missionária Ângela Berto falou. Nós temos 3 livros que eles nos acompanham, né? Já que estamos no tema de escolhidas, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando Deus tem um projeto, eu já tenho uma certa experiência nesse sentido, porque eu noto que tudo que Deus tem de projeto na minha vida, dentro da obra, eu não preciso ficar forçando a barra, correndo atrás. Quando Deus tem um projeto, Ele desenrola esse projeto. Tudo que Ele quer é o que vocês acabaram de dizer aqui, é o eis-me aqui. E Ele vai lhe dando as diretrizes. Então Deus tinha falado comigo que iria me tornar escritora, mas eu nunca fui atrás, nunca estudei para ser escritora, nunca fui assistir palestra de escritor, não, mas Ele quis. E aí nasceu o nosso primeiro livro, que é o livro Vencendo a Tristeza. Para quem não sabe, esse livro trata da história da personagem Leia. Há mulheres que leem esse livro e elas entram no direct do Instagram, mandam mensagem via WhatsApp, falam comigo nos congressos por onde eu ando e diz assim: esse livro me mostrou uma Leia que eu nunca tinha visto. Porque eu já encontrei mulheres dizendo assim: eu achava que Leia era uma intrusa, mas depois que eu li esse livro, eu vi que Deus tinha um plano na vida de Leia. Então, esse livro é um livro também que trata do tema de rejeição. Você já imaginou o que é você ser rejeitada pelo marido logo depois da primeira noite de casada? Foi isso que Leia viveu. Jacó dormiu com ela a primeira noite. Quando amanheceu o dia, ele já estava na tenda do pai de Leia, de Labão, dizendo: eu não trabalhei por esta, eu trabalhei por Raquel. Imagina o que é o seu marido dizendo assim: gostei não, não foi isso aí que eu queria não. Ela viveu isso. Uma mulher que conseguiu superar a história de rejeição. Há muitas vezes que você se apega com a historiazinha de um mimimi. Você fica alimentando o mimimi, e Satanás ama fazer isso. Ele é perito. Sabe que Satanás gosta que o crente fique lambendo ferida.
lambendo ferida. Porque me machucaram, porque está doendo. Essa mulher não deu espaço para Satanás botar ela para lamber ferida, não. Ela se levantou. Você veja que em toda a narrativa da história de Leia, ela tinha tudo para ela ter querido ser a irmã. Invejado a irmã, porque a irmã era mais amada, mais bonita. Mas aconteceu o contrário. Raquel foi quem invejou Leia. Porque Deus é um Deus de compensação. Aquilo que falta na sua vida, Ele te supre de outra forma. Basta só você entender. Segundo livro é esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Foi esse aqui que a pastora Ângela disse que mudou a história de oração dela. E eu fico muito feliz quando eu escuto isso, porque mudou não só a dela. Muitas mulheres me dizem a mesma história. Esse livro ele já foi adotado em escola bíblica de obreiras. Agora mesmo eu recebi um pedido de 40 livros desse aqui, para um grupo de mulheres que vão estudar esse livro num seminário que elas vão ter lá, tá? Você tem a oportunidade, logo após o trabalho, irmão Joatan está ali fora com os livros para você adquiri-los. O terceiro livro, ele não é meu, mas é um livro que me acompanha, é do Dr. Hernando Pinheiro, aqui de Mossoró, chefe da psiquiatria no estado do Rio Grande do Norte, psiquiatra e uma pessoa que tem um vasto conhecimento na área da mente. O psiquiatra responde: por que que irmã Aparecida passou a andar com esse livro? Porque a gente tem, depois da pandemia, a gente tem visto um número crescente de problemas de doenças psicossomáticas, sim ou não? Isso já era esperado. A pandemia, ela já tinha essa previsão de deixar isso. Então, muitas pessoas com síndrome do pânico, transtorno bipolar, depressão. Então, aqui lhe dá clareza para você conhecer sintomas e encontrar respostas. Por isso que o nome é O Psiquiatra Responde. Irmã Aparecida não tem condições de responder o que ele responde, porque ele estudou para isso. Amém? Após o trabalho, vai estar ali fora para você adquirir. Glória a Deus. Amadas, abramos as nossas Bíblias. Quando me passaram o tema, eu achei interessante, porque o tema geral no Evangelho de João, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E para mim foi dado o tema escolhidas para fazer a diferença. Na verdade é muito bom a gente se sentir escolhida, sim ou não? Cheguei aqui, estava as mulheres tudo vibrando, pastora Ângela ministrando, e as mulheres tudo, sou escolhida. Continuam assim? Continuam assim? Então pronto, já que vocês continuam assim, quem é que está disposto a segunda-feira enfrentar o sol quente para evangelizar numa campanha de visita? Vocês disseram que era escolhida. Acabaram de cantar, eis-me aqui. Cantar eis-me aqui no ar-condicionado dentro da Pão da Vida, cheio de mulher bonita e cheirosa, é fácil. É fácil. Eu quero ver que diz, eis-me aqui, na hora que vem o endemoniado e você não arregaça. É assim ou não é? Então, eu não quero jogar balde de água fria, mas uma coisa eu aprendi desde criança: a gente tem que ser pé no chão. Pé no chão. Nada de utopia. Ninguém vive uma vida cristã de mirabolante. Eu vou voar, eu sou uma anjinha, vou ganhar asa e vou sair voando. Não. Deus não quer você de anjinha voando, não. Deus quer você pé no chão. Pé no chão. Porque Deus não trabalha com utopia. Deus é um Deus de realidade. Com Ele ou é ou não é.
Livro de Esté, capítulo de número 4. Há muitas mulheres que a gente poderia trazer como uma escolhida. Mas eu vejo Esté, uma mulher escolhida numa hora tenebrosa. Escolhida no meio de deportados. No meio de pessoas que estavam no cativeiro. Mas ela foi escolhida para fazer a diferença naquela época. Deus lhe trouxe aqui nessa tarde. Vocês estão aqui, eu acho vocês muito corajosos. Vocês estão aqui, ó, sem não lembrar nem de janta. Está todo mundo aqui pegado com o maná do céu. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Esté capítulo 4, apenas 2 versículos. O versículo 13 e o versículo 14, que diz assim. Esté 4, 13 e 14. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Uma pergunta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus colocava o texto de Esté, um texto tão conhecido, eu poderia ter trazido Débora, eu poderia ter trazido Jael, eu poderia ter trazido Joana. Mas por que Esté? Porque Esté foi escolhida no meio de uma deportação, no meio de uma situação de cativeiro, para fazer a diferença. E digo mais, quando você é escolhida para fazer a diferença, não importa qual seja o comentário dentro do palácio. Na época do reinado de Assuero, tinha muitas candidatas à altura para substituir Vasti. A Bíblia não diz, mas eu imagino que na hora que Vasti foi destronada, foi igual quando morre mulher de pastor, aparece um bocado de candidata. Só que tinha candidatas da linhagem de Assuero, talvez princesas, talvez mulheres abastadas da sociedade para se tornar a mulher do rei. Mas Deus, Ele não se limita o seu plano aos acordos de dentro do palácio. Dentro do palácio havia um projeto em curso, mas a escolhida ainda não estava na cena. Oh, aleluia. Primeira coisa que eu vejo numa mulher escolhida para fazer a diferença: ela se torna destemida diante da consciência da escolha. Eu sou escolhida. Na hora que alguém chega de você, vai pregar próximo final de semana, não vou não. Não arregace não. Você acabou de dizer aqui, eis-me aqui. Você passou o final de semana dentro da Pão da Vida dizendo que era escolhida. A partir de hoje, o Espírito de Deus baixa uma ordem sobre a sua vida. Não se negue mais diante da porta que Ele vai abrir. A boca que Ele vai usar é a sua. A história que Ele vai escrever é a sua. Aperte o cinto e decole, porque tem combustível novo entrando na aeronave. Limite! Primeira coisa que faz a diferença na vida de uma mulher que se levanta no cenário para a diferença: ela se torna destemida
diante da consciência das escolhas. Você prestou atenção que no primeiro momento Esther não estava consciente? Quando Mardoqueu manda o primeiro recado, ela diz: olha, vou aparecer diante de Assuero jamais. Nesses 30 dias, nem chamada eu fui. E todo mundo sabe que se aparecer diante do rei sem ser chamado, não tem nenhuma outra sentença, é de morte. Agora eu vou morrer. Morro não, viu? Ela manda dizer essa resposta, sim ou não? Tipo assim, de outro jeito, não conte comigo. O que era que estava faltando? Consciência de escolha. Cada vez que Deus abre uma oportunidade para você passar, e você não passa, e você arregaça, e você retrocede, e você fica pensando, era para ser fulano, era para ser Beltrano, você ainda não tem a consciência do que é escolha. Escolha é Deus olhar aqui, ó, você estudinho, mas no meio dessa multidão de mulheres, dizer: eu vou levantar um projeto na sua vida. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter impedimento? Vai. Vai ter desafio? Vai. Mas você é minha escolhida, se levanta e marcha. No primeiro momento, ela parece não ter consciência, mas quando Mardoqueu manda a resposta, diz: escute aqui. Mardoqueu também não arregaçou não. Eu quero dizer, se você se calar diante do que está acontecendo, sabe o que é que Mardoqueu estava dizendo para Esther? Eu não acredito que você vai ser omissa agora, na hora que o teu povo, na hora que a tua nação está esperando um posicionamento. A hora não era de omissão, a hora era de posicionamento. Deus honra mulheres posicionadas. Deus honra mulheres que dizem assim: eu não sei muita coisa não, mas eis-me aqui. Eu não sei por onde eu vou começar não, mas eu estou aqui. Eu não sei o que é que tu vai fazer não, mas eu obedeço. Cheguei, estou aqui. Posicionadas. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando Mardoqueu manda a resposta para Esther, não pense que se você se calar, você vai escapar não. Vai vir morta aí para todo mundo, você morre também. Mas uma coisa eu sei, olha, Mardoqueu era crente até o tutano. Ele disse: uma coisa eu sei, que se de todo tu te calar, se tu fechar sua boquinha, socorro e livramento, Deus vai trabalhar de outra maneira, Ele vai tomar outra rota, mas Ele trabalha. Agora tem uma coisa, quando Ele começar a trabalhar, você não escapa não, você morre. Sabe o que é que Mardoqueu estava dizendo em outras palavras? Ou vai ou morre. Abai, chocou, mené, viesse. Aí você fica fazendo mimimi porque Deus chama você para fazer alguma coisa. Imagine se você pegasse logo um Mardoqueu de testa de ferro. Ou vai ou morre. O recado era curto e grosso, objetivo. Mardoqueu parece que era nordestino. Deus vai providenciar livramento. Vai ter saída, Esther. Mas se você não abraçar esta escolha, quem sabe? Eu acho, a Bíblia não diz, mas eu caco os meus botões, porque quando eu leio a Bíblia, gente, vocês precisavam ver eu lendo Bíblia. Eu choro, eu dou glória a Deus, eu sorrio, eu oro. Tem Bíblia minha que as páginas é tudo enrugada de tanta lágrima que às vezes cai. Porque eu leio isso aqui vivendo. Isso é água para o sedento, é luz para o caminho, é comida para o faminto. Eu acho que quando ele mandou dizer assim, mas tem uma coisa, você já imaginou por que foi que Deus botou você aí?
Quem sabe se para tal tempo como este, tu chegastes ao reino. Em outras palavras, sabe, eu vou traduzir a frase de Mardoqueu no meu nordestinês. Tu tá achando que Deus botou tu aí só para ser bonita? Tu tá achando que Deus botou tu aí só para tu desfilar de coroa? Só para tu viver na pompa? Arregaça as mangas, Esther. Honre a tua descendência, tu és judia. Se posiciona. Deus está colocando você aí por antecedência, porque há uma porta de livramento, e quem Deus quer usar nesta porta é você. Rabai, Adeb, Anai, Verso. Primeira coisa, ela se torna destemida diante da consciência de escolha. Esther se tornou tão destemida que no instante ela inventou uma campanha de jejum. Rápido, campanha, foi a campanha de jejum mais ligeira que eu já vi. De repente, ela diz: junta todos os judeus e jejuai por mim. A mulher estava crente. Não comais e nem bebais, nem de dia nem de noite. Vocês lá fora jejuando e eu e minhas moças jejuando também. Olha aí como ela tomou consciência de escolha. Irei ter com o rei, e se perecer, pereço. Eu vou comparecer diante dele, nem que minha cabeça role, mas eu vou. Consciência de escolha. Minha filha, quando você sabe quem lhe escolheu, você se torna uma dinamite nas mãos de Deus. O inferno sabe que quando você sai, é para dar prejuízo ao inferno. Remanion de Cassé. É impedimento de um lado, é impedimento do outro. É gente dizendo que não dá certo, é outro dizendo que não é você. Mas quando você está posicionada, você marcha. Cai demônio de um lado, cai demônio do outro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ela tomou uma consciência tão grande: irei ter com o rei, eu vou lá. Se morrer, morri, mas eu vou. Encorajada. Sabe por quê? Onde oração e jejum entra, o inferno perde as estribeiras. Irmã Aparecida, e por que aqui hoje tem tanta mulher fraca? Ai, bichinha não quer orar não. Pensa numa turminha cavilosa. Eu sou do tempo que ovelha tinha marca no joelho. Hoje em dia o joelho tem almofada, porque não se ajoelha mais. Não tem mais nem marca. Segundo ponto de uma mulher escolhida para fazer a diferença: ela entende que decisões importantes envolvem intimidade, vida de oração, vida de jejum. Esther não disse assim: eu vou me arrumar todinha, gente, eu vou botar aquele perfume que a Suero gosta, assim, ó, aqui no meu cangote, para quando ele der uma fungada aqui, ele ficar apaixonado outra vez. Não, porque tem mulher que ela acha que segura o casamento com essas coisas. Dá para ela dar um jeitinho. Não vá para a oração não. Não vá para o jejum não, para ver se tu tem vitória. Mulheres escolhidas para fazer a diferença, elas entendem que decisões importantes envolvem uma vida de oração, de jejum, de preço. Satanás não tem medo do seu perfume caro, das suas caras de boca, do seu jeitinho, dos seus olhares, nada disso. Mas quando você dobra o joelho, ele sabe.
Eu comparo uma vida de oração como uma pessoa quando está com um armamento, mas que se ele não se dobrar. Eu achei muito interessante ouvir a pastora Márcia falando sobre bazuca aqui. Bazuca, a melhor maneira de manusear bazuca é de joelho. Bazuca não é para todo mundo, não. É para quem tem coragem de ir para o joelho. Porque por causa do impacto, ela é uma arma de grande impacto, que quando você solta, ela causa o supapo. Ei, para segurar as investidas do inferno, os supapos que vem de lá para cá só vai de joelho. Aleluia. Ela diz: jejuai por mim por 3 dias, de dia e de noite, e eu e minhas moças jejuaremos. Vai pagar preço lá fora e vai pagar preço aqui dentro. Aleluia. Não se enganem. A igreja de hoje, a igreja da presente época, é uma igreja fastiosa de oração. Irmã Aparecida trouxe a gente aqui para passar carão. Eu posso até passar carão, mas eu não passo pano quente. É uma igreja fastiosa de oração. Quantas de vocês estariam aqui se hoje fosse um culto de oração? Terceiro ponto de uma escolhida para fazer a diferença. Ela aprende a ser uma mulher posicionada. Aleluia. Quando eu leio isso aqui, gente, que mulher posicionada foi Esther. Uma mulher tão posicionada que quando chega no capítulo 5, no versículo 4, gente, Esther poderia ter colocado logo tudo para fora no primeiro banquete. A mulher estava tão focada. O que é uma mulher posicionada? Uma mulher de foco. Ela não é uma mulher desorientada. Hoje chama ela para ir para aqui, ela vai. Amanhã diz: não, aqui não presta não, ela vai para outro canto. Tem mulher que é uma coisa assim. A gente fica olhando: Jesus, o que é que essa criatura quer da vida, meu pai? Não entendo. Parece assim que está procurando um avião, uma coisa assim, no ar. Aérea, aterrissa. Porque Deus já está falando nesse lugar. Ela era uma mulher tão posicionada que ela chega para Assuero e diz: venha o rei e Amã amanhã, porque eu tenho um segundo banquete. Você saber que o inimigo está ali, você doido para dar uma bazucada logo no pé do vidro do camarada, sabendo que ele quer matar a sua família, a sua descendência, a sua nação todinha. Minha querida, o dia 13 do mês de Adar era o dia onde a carnificina ia tomar conta da fortaleza de Suzã. Ia ser corpo de judeu morto no meio da rua. A ordem, sabe o que é que a ordem dizia? Que quem encontrasse um judeu no dia 13 no mês de Adar, não era para deixar ele com vida não, podia estraçalhar. E não tinha punição alguma, porque a ordem vinha do rei. Você saber que uma pessoa está com um plano desse maligno e você ter coragem de tomar um vinho. Equilíbrio. Equilíbrio. Aí você diz: eu sou escolhida. Aí fica, não pode nem olhar na cara da irmã, porque você sabe que ela fez um comentário. Um comentário. Já deixa você. Quero mais olhar nem na cara dela, não. Você vai sair daqui sabendo que mulheres escolhidas, elas aprendem a ser posicionadas. Se for preciso sentar na mesa do banquete, você senta. Porque vai chegar a hora de Deus destrinchar a história por completo. Você vai ter que ter maturidade para isso. Equilíbrio. Quarto ponto que eu vejo numa mulher escolhida para fazer a diferença é que elas não aceitam a destruição da sua geração. Gente, quando Esther chega no capítulo 8, que o rei Assuero estava apaixonado, os 4 pneus e o estepe. Esther,
O que é que você pede? Qual a tua petição e se te dará? E ainda que fosse metade do reino, se te daria. Eu estou disposto a dar metade do meu reino a você. Gente, era uma fala de um rei. E não poderia voltar atrás. Mas essa mulher, ela estava tão focada que ela não aceitou e disse assim: como poderei ver a destruição da minha geração? Quando Esther fala isso, ela não estava falando. Esther não tinha filhos. Tem mulheres que elas não aceitam a destruição da geração dos filhos do ventre dela. Mas ela estava falando da nação. Da nação. E eu pergunto aqui: quem tem o hábito de orar pela nação? Ou você acha que a gente só precisa orar daqui a mais para frente, quando for ter a escolha de outro presidente? Há anos passados, quando estava para escolher presidente, era todo mundo fazendo oração pela nação. Mas agora eu pergunto: quem está sendo desafiada a não aceitar a destruição da sua geração? Era a nação de Judá, era o povo judeu que estava em risco. Quando eu digo que essa mulher não aceitava a destruição da sua geração, eu estou dizendo que o que acontecia na sua nação, que a incomodava naquele momento, era a morte que estava prevista. E ela disse: eu não posso me calar. Olha, a mulher que tinha dito assim: não vou comparecer diante do rei, agora diz assim: eu não posso ver isso acontecer e não fazer nada. Está entendendo o que é você entender o objetivo de escolha? É muito bom, gente, é fantástico a gente ir para o culto de noite, olha, com a biblinha, chegar na igreja, glória a Deus, aleluia, o marido é crente, os filhos é crente, volta para casa, faz um lanche, todo mundo dorme, barriguinha cheia, ora antes de dormir, amanhece com o Espírito Santo, deita com o Espírito Santo. Mas eu pergunto: e os outros que estão deitando debaixo de influência demoníaca? E os outros que estão subjugados debaixo de um jugo pesado de Satanás? Deus, nesta última hora da igreja na terra, Ele quer abrir os olhos. Gente, eu estava lá em casa e ontem o Espírito de Deus falou algo profundo ao meu coração. Diga àquelas mulheres que abram os olhos, porque todas as vezes que eu quis mudar a história de uma geração, eu comecei trabalhando, dando visão ao meu povo. Oh, aleluia. Nós vamos ver ainda que uma mulher que ela é levantada, que ela é escolhida para fazer a diferença, ela se torna um instrumento divino para dar um novo rumo à história. Aleluia. O instrumento aqui era Esther. No capítulo 8, eu acho interessantíssimo, versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. Ou seja, Amã era a casa perseguidora, era a casa opressora. Mas naquele mesmo dia, a Bíblia diz: deu Assuero a Esther a casa do perseguidor. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ver ainda que mulheres escolhidas, elas impõem respeito, elas impõem autoridade do céu. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto muito do capítulo 9. Olha o que diz o capítulo 9, do versículo 1 em diante. Diz assim: e no mês do 10º, que é o mês de Adar, diga comigo, foi naquele mês, naquele dia. Pois é, no dia 13 do mesmo mês, que se chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar. No dia em que os inimigos dos judeus esperavam. Diga comigo, os inimigos esperavam. Esperavam assenhorar-se deles, e sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores.
Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se juntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque o terror caiu sobre todos aqueles povos. Ou seja, no dia 13 do mês de Adar, estava todo mundo esperando para matar judeu, mas aconteceu aleluia. Mulheres escolhidas, elas se tornam um instrumento para dar novo rumo à história. Mulheres escolhidas, elas impõem respeito. Vamos continuar. Aí versículo 3. E todos os maiorais da província, e os sátrapas, e os governadores, diga a tropa toda. Todos que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus. Diga, a tropa que estava trabalhando para lá, vai trabalhar aqui. Quem estava pensando em fazer festa lá, vai ter festa aqui. Oh, aleluia. Porque eles, aleluia, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Eu gosto do versículo 2 que diz assim: o terror caiu. Aí no versículo diz assim: houve o temor de Mardoqueu. Tem temor e tem terror, aleluia, sobre opositores. Oh, glória a Deus. Mulheres escolhidas, elas se tornam, aleluia, instrumentos, e não apenas isso, impõem respeito, autoridade. Quem é você na sua repartição de trabalho? Você é o tipo de mulher que quando você chega, a sua presença impõe respeito? Ou se estiverem contando uma piada cabeluda, elas continuam, porque elas sabem que você gosta. Você dá uma risadinha, está ali, ó, tudo junto, na mesma panelinha. Porque tem gente, irmão, que ele está no meio do povo, mas o povo não sabe nem que ele é crente. Porque o linguajar não mostra diferença, a vestimenta não mostra diferença, os negócios não mostram diferença, a mente não mostra diferença. Essa mulher, aleluia, ela foi um instrumento divino para mudar o rumo da história. A casa de Amã, a casa dos opositores, dos perseguidores, foi entregue a Esther, aleluia. O dia 13 do mês de Adar, onde tinha sátrapa, governador, onde tinha oficial, onde tinha gente influente, a Bíblia diz que eles passaram a ajudar os judeus. Sabe por quê? Porque o terror dos judeus tinha caído sobre eles. Sabe o que é que rolava naquela época? A história era mais ou menos assim: gente, vamos aí, vamos cuidar, porque agora o negócio virou. Agora judeu podia morrer, mas agora quem vai morrer? Quem for contra o judeu. Porque a rainha Esther, ninguém esperava, mas quem está do lado do rei é judia. Oh, aleluia. Deus de surpresa no cenário, preparando um novo rumo para a história. Mulheres escolhidas, ela impõe respeito, autoridade, temor do céu. Aleluia. Tem mulher que ela tem uma autoridade tão grande que quando ela mira o olho, o camarada já começa. E se tiver em pecado, ele já dá uma saída assim. É assim ou não é? Quem é você? Aleluia. Você acabou de dizer que era escolhida, e eu creio nisso. Aleluia. Mulheres escolhidas, elas não servem de escárnio, elas alcançam honra e graça. Oh, aleluia. Elas não dão para servir de palhaçada. Tem muita gente querendo ganhar ibope, querendo ganhar cartaz, querendo ganhar seguidor, querendo ganhar isso, fazendo palhaçada, papel que não convém a crente. Deus te chamou para uma obra. Deus te chamou para ter um perfil. O que dá certo lá fora não dá certo para você não, minha filha. Eu gosto muito de Davi quando ele comparece diante do gigante, que Saul manda chamar ele, e Saul quer vestir Davi com a roupa dele, sim ou não? Mas Saul já estava desviado, e roupa de desviado não dá certo para quem ainda é crente. Oh,
Oh, aleluia. Aí Davi, quando tentou andar, disse: eu nunca andei com isso. Deixa tirar. Deixa eu mesmo com meu surrãozinho de pastor. Deixa eu mesmo com meu alfoge. Deixa eu descer no ribeiro. Deixa eu pegar as minhas pedrinhas. Isso fala de quê? Autenticidade. Deus quer para a última hora mulheres escolhidas e autênticas. Mulheres que sabem o Deus de quem ela é, a quem ela serve e pelo qual elas foram escolhidas e chamadas. Bate quem está do seu lado e diga: não vem com gracinha não, viu? É para se posicionar como escolhida. É para se posicionar como chamada. É para se posicionar como mulher de Deus. Não vem com gracinha não. Abaia bebê, via sé. Dimicho. Eu acho lindo. Tem hora que a história de Esther, ela é tão misturada com a de Mardoqueu que você vibra com as vitórias que Deus dá a Esther e vibra com as vitórias que Deus dá a Mardoqueu. E quando chega no capítulo 10, versículo 2 e 3, diz assim: Mardoqueu saiu. Aleluia. Olha o que diz o capítulo 10. Aleluia. Versículo de número 2 e versículo de número 3. Diz mais ou menos assim. Deixa eu pegar a minha versão bem direitinho. Aleluia. Capítulo de número 10, versículo 2 e 3. Vamos começar do versículo 1. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de... A declaração da grandeza de... Oh, aleluia. A quem o rei? Quem engrandeceu? Quem engrandece é o rei. Não adianta você querer dar uma de simpática, de bonita e querer ajeitar a situação. Tem gente que quer ganhar na força do braço, quer ganhar nos beijinhos, nos aconchegos. Nada disso. Seja autêntica, seja uma mulher de Deus, seja uma mulher posicionada, seja uma mulher escolhida. Quem vai fazer você cair na graça do povo é Deus. Quem vai dar autoridade para você caminhar é Deus. Quem vai pelejar as suas pelejas é Deus. Quem vai te honrar é Deus. A declaração de grandeza saiu do rei. Quem bota você para ser grande não é a tropinha de Amã, não é a tropinha de opositor, não é a tropinha do arrumadinho. Amã tinha a tropinha. Quem bota você para ser grande é o rei. É o rei, é o rei, é o rei, é o rei. Deixa eu abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. O ano era 2013, 11 anos atrás, uma parecida. Aí contar a história de 11 anos, história velha, mais velha é tu e está aqui. Joatão um dia chegou em casa e disse: minha filha, eu não aguento. O pobrezinho vinha da loja para almoçar. Eu não aguento, esse telefone toca demais na hora do almoço. O povo querendo fazer agenda, o telefone não parava. Eu falei: amor, a partir de hoje você não reclama mais sobre isso. A partir de hoje. Tinha celular e tinha o residencial. Então quando o portão da casa abria para ele chegando com o carro, eu puxava o telefone residencial da tomada e já desligava o celular. Só voltava a ligar os dois quando ele saía. A partir de hoje você vai ficar tranquilo. Você vai almoçar, dar o seu cochilinho, não vai ter mais barulho de telefone tocando. E aí naquele dia, eu já vinha fazendo isso há algum tempo. Naquele dia eu tinha desligado o celular, quando de repente eu esqueci de desligar o residencial e ele tocou. Eu disse: puxa vida, esqueci de desligar o telefone residencial. Eu estou dentro do contexto, aleluia, que quem dá grandeza a você é o rei. Quem faz acontecer é o rei. E aí eu corri para atender. Quando eu atendi, era a irmã Elba Bernardino, esposa do pastor Cizino, lá de Camboriú. E ela disse: esse telefone é da casa da missionária Aparecida Borges? Eu disse: sim. Ela disse: quem está falando? Eu disse: é ela. Ela disse: a senhora talvez não me conheça, eu sou Elba Bernardino, eu estou aqui dentro do aeroporto.
eu estou ligando para a senhora, mas já liguei para um telefone celular, mas ele está desligado. Eu digo, realmente está desligado. E ela disse, o telefone da senhora, quem me deu foi uma pessoa aí da sua terra. Eu estou dentro do aeroporto, eu vou viajar para uma viagem, se não me falha a memória, era Uruguai. E ela disse, olha, eu estou fazendo um congresso, uma conferência feminina, e para cada região do país, eu escolhi uma mulher para representar a região. Já tem quem representa a região do sul, já tem quem representa a região do sudeste, já tem quem representa a centro-oeste, o norte, e começou a dizer o nome das irmãs dessas regiões, e eu não tinha nenhuma mulher para representar o nordeste, quando de repente eu entrei no aeroporto e o Espírito Santo falou bem forte, quem representa o nordeste é Aparecida Borges. A mulher nem me conhecia. Eu estou dizendo isso aqui com temor e tremor. Eu não sou grande não, mas o rei, esse é parada, esse é tremendo. Você vai entrar nas portas que ele abrir, vai sentar nas mesas que ele mandar. Ai, odeia mameveque, se é mandai, ele vai fazer o que tem que ser feito. E ela disse, olha, daqui a pouco eu vou embarcar, mas eu rodei tanto atrás do telefone da senhora. E claro, para muita gente, eu liguei para minha assessoria lá em Camboriú, o pessoal finalmente achou esse número. E eu disse, a senhora quase não pegava ele ligado. Ele só está ligado porque eu esqueci de ligar. Porque todo dia, meu dia, eu desligo. E ela disse, então pronto, vai ser a senhora. Tudo bem, vamos para a conferência. Cheguei lá, um tanto de mulher arrumada, bonita, cheirosa, um evento grande, cada mulher mais bonita do que a outra, mais chique do que a outra. Aí o Espírito Santo disse assim para mim, tu vai ver como é que vai ser. Eu justamente naquele mês adquiri um problema no nervo ciático. Cheguei eu lá, 123 quilos e puxando uma perna. Imagina o que é você chegar no lugar daquele, nordestina que já tem estigma, com 123 quilos e ainda mais puxando a perna. Quando eu cheguei, eu vi uns olhares assim, eu digo, Jesus, acabei com o Nordeste. Jesus, tu tens certeza que era eu mesmo? Mas estava lá, porque escolhida, sabe quem escolheu? Oh, aleluia, puxando a perna, mas vou puxando a perna. Aí de mim que é Messé. Aconteceu a conferência, Deus usou aquelas mulheres, cada uma da sua maneira linda, maravilhosa. Fui muito alimentada pelas minhas companheiras que estavam ministrando ali, foi lindo. Chegou o dia do encerramento, eu estou dentro do contexto, aleluia, que uma mulher, aleluia, escolhida, ela carrega temor do céu, autoridade e alcança a honra. Ela colocou todas as preletoras no último dia e ela saiu dizendo, irmãos, eu quero aqui fazer uma deferência sobre elas, que foram que atenderam a gente. Elas são muito educadas, gente, vale a pena você participar de uma conferência de mulheres em Camboriú. E ela começou, irmã fulana, representando a região tal, ela foi indicada por pastor fulano. Gente, era pastorzão que indicava aquelas mulheres ali. Fulana de tal, é Beltrana, e Cicrana, e tá, lá vem ela dizendo, fulana era irmã de pastor, era mulher de pastor presidente, viu? Mulher de pastor presidente, só nessa leva de mulheres tinha duas, e muita mulher irmã de pastor e tudo. Eu não venho ter pastor na família agora, no tempo desse para cá. Tinha ninguém para representar, para indicar eu não. Pense numa pessoa que não precisou de carona de ninguém para chegar onde chegou. Oh, aleluia. E eu lá, eu era a última. E ela vinha. E eu comigo, Jesus. O que é que ela vai dizer de mim? Aí ela veio aqui, ó, e foi fulano que me indicou. Eu quero agradecer a pastor fulana, a pastor cicrano. E papapá. Quando chegou em mim, ela olhou para mim e disse, essa daqui foi o Espírito Santo que soprou o nome dela. Ei, toca quem está do seu lado e diz, quando ele sopra, o sopro
é dele, a glória é dele, a majestade é dele. Deus vai te levantar na tua simplicidade, na tua pequenez. Deus vai levantar mulheres com uma força de uma semente para romper a terra. Quando ela disse isso, eu não tive outra saída a não ser baixar a cabeça e chorar. Porque quem conhece Ele sabe do que Ele é capaz. Aleluia. Mulheres escolhidas para fazer a diferença. Aleluia. Elas alcançam honra e graça. Mardoqueu começou o relato com esse homem na porta do rei. Sim ou não? Humilhado. Amã pomposo, querendo que ele se baixasse. Mas ele era um crente posicionado. Sabe o que é um crente posicionado? É ele olhar assim e dizer assim: ainda que minha cabeça role, mas eu não vou me dobrar para o inferno. Ainda que seja para mim ganhar alguma coisa em troca disso aqui, mas isso aqui é contrário à lei do meu Deus. Era isso que Mardoqueu dizia: isso aqui é contrário à lei do meu Deus. A lei do meu Deus diz que eu só devo me dobrar diante dele. A minha cabeça pode até rolar, mas me dobrar eu não me dobro. Oh, aleluia. Mulheres escolhidas, aleluia, elas sabem o lugar de posição e de honra, aleluia. Decida. Você quer ser fiel? Você quer ser crente? Ou você quer ser a abestadinha que vai ganhando cartaz na corte? Que tem gente que para ganhar cartaz na corte ele mente, ele inventa, ele persegue, ele modifica a história, ele puxa o tapete, ele aponta. Espírito de perseguição, em nome de Jesus eu recebo a ordem: arruma a tua bagagem e sai, porque o território está sendo consagrado. Mulheres escolhidas para fazer a diferença. Ela tem postura de intercessora e não de interesseira. Aleluia. Eu gosto muito do capítulo 5, quando diz que Esté vestiu-se de vestes reais. Aí muita gente acha assim: ela se vestiu de roupa de rainha para ir comparecer diante dele. No original, há duas palavras que diz: ela se vestiu de autoridade do reino. Você tem uma autoridade do reino sobre a sua vida. Aleluia. A postura de Esté me ensina muito. Quando ela vai comparecer diante de Assuero, sabendo que a sua cabeça poderia rolar. Eu acho tremendo a postura de Esté no pátio interior, cheia de autoridade do rei. Chega e se apresenta lá no cantinho de onde Mardoqueu possa olhar para ela. Sabe o que é isso? Quem depende dele não precisa de arrumadinho, não precisa de ajeitadinho. Ela foi, ela não sabia o que ia acontecer, mas foi. Oh, aleluia. Postura no pátio interior. Aleluia. Quem é uma mulher escolhida, ela tem postura de retidão e de prudência. Aleluia. Capítulo 8, versículo 5. Quando Esté vai pedir a casa de Amã, ela disse: se este negócio for reto e for agradável ao rei, que se revogue as cartas que foram dadas a Amã. Escute. Trazer você aqui hoje
só para você se alegrar e você falar em língua é muito pouco para Deus. Trazer você aqui hoje só para você dar uns brados de glória e de aleluia é muito pouco para Deus. Deus lhe trouxe aqui para dizer que você é escolhida, mas Ele lhe quer posicionada. Ele quer que você tenha a postura que Esté teve no pátio interior. Se apresente e aleluia. Se apresente vestida de autoridade e aguarde o cetro que o rei vai estirar para a sua presença. Tem posicionamento de Deus neste lugar. Tem mulheres que vão sair daqui fortalecidas, nutridas, porque não foi apenas o maná que foi servido na mesa, mas tem óleo caindo na cabeça. Reia baby a sé. Olhos de graça e de autoridade de Deus para você sair daqui sabendo que você é uma representante do reino. Irmã Aparecida, e as oposições? O que é que eu faço? E os desafios, o que é que eu faço? E as palavras negativas. Você está achando que eu cheguei até aqui foi sem ouvir nada disso? Você está achando que durante 34 anos, vai fazer 35 próximo ano, de vida de chamado, você está achando que a minha vida foi um Alice no País das Maravilhas? Houve perseguição, houve muito investimento do inferno para me paralisar, assim como há para você também. E o que foi que a senhora fez? Me ajoelhei e usei a bazuca. Ai, que a sebe a nome anai. Se ajoelhe e use a bazuca. Se ajoelhe e use a autoridade. Ela está com a sua vida. Deus está levantando a naia do cobecé. Uma geração encorajada. Fica de pé. Minha filha, venha cantar Sou Teu Pai. Canta Sou Teu Pai aqui. E se precisar é só me chamar. Canta lá. A Jane nem sabe o presente que ela me deu. Deixa eu abrir um parênteses para me contar. Quando ela cantou Sou Teu Pai. Para quem não sabe, eu sou filha de uma família onde o pai largou 6 filhos dele e foi criar 6 filhos de outro. Eu era a caçula. Eu nunca soube o que foi ter um pai na escola. Para mim, Dia dos Pais era o dia mais triste. Até o dia que eu encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, que eu vi que a Bíblia dizia que Ele era um pai. Oh, que maravilha. Quando eu encontrei Isaías 49, pode a mãe esquecer-se até do filho que amamenta, mas eu, Senhor, jamais esquecerei de ti. Eu me senti tão amada. E aí eu ainda muito nova na fé, toda vez que eu ia orar eu dizia: Deus, eu creio que Tu és o Pai que não abandona. Gente, tem muita gente doente da alma porque não senta no divã de Deus. Chama Jesus para ser o teu psicólogo. Senta
no divã, chora, lamenta, conta a tua história, mas Ele sabe, mas conta em pormenores. Diga, tu sabe que eu sou assim, eu sinto isso, eu sinto isso. Eu coloco toda essa catrevagem diante de ti, mas eu te peço que tu me sares. Chamar Deus de Pai é tudo que eu mais gosto. E eu comecei dizendo que Deus não pode fazer nada na vida de quem fica lambendo ferida. O que Leia não fez foi lamber ferida. Alguém lhe magoou, você fica ali lambendo aquela história, lambendo. Conta para um, conta para outro, passa um WhatsApp para um, passa o WhatsApp para outro. Isso é lamber ferida. Aí outra diz, fulana, você viu? Fulana nem fez isso. Pois não é. Eu pensei que ela ia fazer isso, lambendo ferida. Eu estava esperando que ela fizesse isso, mas ela não fez. Você lambendo ferida. Nessa noite Deus quer liberar um cicatrizante do céu.